Então, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa sexta aula de Fundamentos de Algoritmos. Hoje vamos dar um passo mais adiante para alguns conceitos de algoritmos, né? Bem que a gente já começou a ver algumas coisas em outras aulas, mas agora a gente vai formalizar, né? Então, o tema da aula de hoje é desvios condicionais. No nosso caso, vamos aprender dois tipos de desvios, né? Que seria o if else, que é o se não, e o condicional switch case, que seria escolha caso, certo? Então, basicamente, esses tipos de desvio, eles servem para você validar algum tipo de alternativa. Por exemplo, faça o cadastro se a pessoa for maior que 18 anos. Se não, não faz o cadastro. Obviamente que aqui você pode encadear vários se não, né? Já o switch case, ele funciona mais como um menu. Então, hoje, o objetivo da aula de hoje é ver esses casos e fazer alguns exemplos utilizando esses casos e todo o conteúdo da aula passada. Então, em programação, em lógica, é meio acumulativo, né? Você vai aprendendo, mas vai sempre usando o que aprendeu anteriormente, né? Não são bloquinhos separados, não. Então, a estrutura condicional primeira que nós vamos ver é chamada de if-else ou else-if, ou em bom português, se não, né? Essa estrutura, ela verifica, basicamente, se uma condição é verdadeira ou falsa, né? E ela é usada nos programas para tomar algum tipo de decisão, né? Por exemplo, com esse diagrama aqui, eu posso ter o início do meu programa, né? Se a condição for verdadeira, ele executa um bloco, né, por exemplo. Se essa condição for falsa, ele executa o bloco em paralelo, que não é o bloco primeiro. Né? Então, e a sintaxe dela no Portugal é essa. Se, abre parêntese, a condição, se não, a outra condição. Então, vou ter aqui se, um pedacinho da nossa condição, se não, o outro pedacinho aqui que é executado. Né? Se essa condição aqui é atendida, ele executa o que está aqui dentro, se não, ele executa o que está aqui dentro. Esse valor aqui, que fica aqui dentro, precisa ser verdadeiro ou falso. Ele não pode ser um valor numérico, tipo, por exemplo, idade igual a 5. Né? Idade tem que ser ou maior ou igual que 18, ou menor ou igual que 18, ou igual a 18. Então, todos aqueles operadores que vimos na aula passada, eles são utilizados aqui, que são operadores cujos resultados são valores binários, ou seja, verdadeiro ou falso. Ele só suporta se for verdadeiro ou falso. A operação. Obviamente, eu posso ter idade maior ou igual que 18. Porém, esse resultado aqui só pode ser verdadeiro ou falso. Ou a idade é maior que 18, ou a idade é menor que 18. Né? Então, essas condições aqui só pode ser verdadeiro ou falso. Tá bom? E quando a gente usa isso aqui? Né? Normalmente, o se não, ele é usado para verificar alguma condição para fazer a execução do programa. Um exemplo clássico disso aí, vocês vivem cotidianamente quando vai fazer cadastro em alguma coisa. Então, você bota lá seu e-mail, ele vai dizer e-mail já cadastrado. Não sei se vocês já passaram por isso. Vai fazer um cadastro lá e bota seu e-mail. CPF já existe. Ou nickname já existe. Né? Para quem gosta de jogar, você bota o nick lá, pô, meu nick vai arrasar aqui. Você bota lá, esse nick já existe. Aí você tem que botar nick 2. Esse nick 2 também já existe. Então o cara tem uns 10 nick, um até 100 com, com o mesmo operador. O que significa isso? Significa que quando você dá uma entrada de dados, antes de passar para a operação de cadastro, ele passa primeiro por uma verificação.
ele vai verificar aqui se se a entrada que você está dando, ela existe ou não, ela atende o critério ou não. Se ela atender esse critério, ou seja, se ela existir, ela vai fornecer para o usuário uma mensagem. Então, já existe, né, por exemplo. Se não, ele vai fornecer aqui para você, digite seu nome, telefone, enfim, ele vai partir para o menu de cadastro realmente, né? Então, as operações if e else, elas são normalmente utilizadas para isso aqui, né? Então, ele verifica uma condição, desvia o código para fazer alguma operação. Uma vez que termina essa operação, ele continua o código, né? Ele não verifica mais outras condições, mas ele verifica, não verifica outras condições da mesma, né? Por exemplo, eu posso ter encadeado, né? Se eu entrei nessa, ele executa o que tem aqui dentro. Quando acabar de executar aqui, ele já pula para fora da estrutura, né? Então, o se não, ele é muito utilizado para isso, né? Para verificação. Tranquilo? É, além disso, né, aqui um uso clássico dele é verificar se aquela pessoa é maior ou menor de idade. Né? Então, nesse programa aqui, ele vai receber o inteiro, né? Eu defino a minha variável aqui do tipo inteiro e eu peço para o usuário digitar a sua idade. Né? Então, ele lê essa idade e faz a verificação aqui. Note que essa verificação aqui, ela só pode ser verdadeira ou falsa. Né? Se a idade for menor que 18, a mensagem deve ser você é menor de idade. Se não, você é maior de idade. Então, vou pedir para vocês fazerem esse programinha aqui, tá bom? Abram aí o Portugal, rapidão. É um programa bem simples, na verdade, né? É um programa só para verificar a idade e ver como é que usa, né? Então, basicamente o que acontece, né? Eu vou executar aqui novamente o meu programa. Então, vou colocar aqui 8 anos, né? Então, ele vai verificar, vai fazer a verificação, né? Se a idade é menor do que 18, né? No caso, ele vai dizer 5 é menor que 18, ou 8 é menor que 18, sim. Então, ele executa isso aqui que está aqui dentro. Certo? Se não, ele executa isso aqui que está aqui fora. Né? Por exemplo, se eu colocar agora, executar novamente, botar 54. Ele vai dizer, você é maior de idade, certo? Além disso, eu posso encadear os se e não. Por exemplo, eu não preciso, eu posso, dentro de um se, colocar outro se. Por exemplo, posso pegar isso aqui, né, que está lá dentro, e colocar assim, ó, se idade menor, deixa eu pegar aqui esse símbolo aqui, do que 8 anos, esse aqui, aí eu preciso colocar aqui os colchetes, certo? Preciso colocar o colchete aqui e preciso fechar aqui. Certo? Então, você é um. Ó, o que eu fiz?
que ele vai fazer agora? Ele vai fazer assim, ó, vai verificar essa idade e vai dizer, ó, você é menor de 18 anos? Sim. Então ele vai chegar e vai executar essa linha, né? Você é menor de idade. Depois ele vai verificar se a idade que foi fornecida aqui é menor do que 1 ano. Se sim, vai dizer que você é um bebê. Né? Então, se eu executar isso aí e colocar 0,8, vai funcionar? Por que não vai funcionar? Variável inteira. Então, a lógica ela está diretamente relacionada com como você define também as variáveis. Né? Porque vai chegar num dado momento que o valor que você digitou não é um valor inteiro. Né? Então, para definir um valor de ponto flutuante aqui, como é? Vocês lembram? Aqui, sintaxe. Então, para definir um ponto flutuante, a gente define aqui não como inteiro, mas como real. Né? Então, se aqui for do tipo real, ele vai pegar tanto ponto flutuante quanto inteiro. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui a idade 67, então ele vai dizer, você é maior de idade, porque ele entrou aqui. Né? Se não, se agora eu executar novamente o meu programa e colocar 0,8, vai funcionar. Né? Você é menor de idade e você é um bebê. Né? Porque ele executa isso, lembra que o código é sequencial, né? Ele executa isso, verifica essa condição, se é verdadeiro ou falso. Se essa condição é verdadeira, ele entra nessa primeira chave aqui, certo? Então agora ele vai executar tudo que está aqui. Então ele começa lendo isso aqui, que é você é o menor de idade. Né? Se a idade for menor que 1 ano, você é um bebê. Né? Isso aqui a gente pode encadear várias coisas, se não, dentro de para você verificar várias condições. Por exemplo, você é maior de 60 anos, maior de 65 anos, sim. Então você é aposentado, sim. Então você recebe alguma coisa, sim ou não. Né? Você consegue utilizar esse sim, se não, para construir uma árvore hierárquica. Que seria basicamente você fazer isso aqui, né? Você tem a primeira condição, né? Essa condição, ela só pode ser sim ou não. Concorda comigo? Essa segunda condição aqui também, ela só pode ser sim ou não. E essa aqui também pode ser sim ou não. E com isso, você consegue construir o que chamamos de árvore de decisão. Ou seja, a partir de um valor, né, por exemplo, é aposentado, ele vai responder sim, né, não. Por exemplo, sim, é aposentado. Privada ou é aposentadoria pública, né? Só pode ser sim ou não, né? Sim, não. Se é pública, só pode ser pública privada, né? Se, na verdade, aqui é pública, né? Só pode ser pública e não pode ser privada. Não. Então, aqui você recebe
sei lá, Bolsa Família. Então, só pode ser sim ou não, né? Então, com isso, você consegue construir de fato uma árvore só usando sim, sim, não, sim, sim, não, sim, sim, não. Então, você consegue estruturar toda a sua hierarquia para quê? Quando você pega, é aposentado, sim. Aí ele vai verificar, você é pública? Não. Então, você pode dizer assim, então você recebe, sei lá, mais de 2 salários mínimos. Entendeu? Para que usar? Para que você consiga construir um raciocínio hierárquico de opções. Tranquilo? Vou pegar isso aqui para cá, isso aqui, fazer isso aqui agora para depois a gente volta. Tranquilinho? Agora, você pode não só usar um se e um se não. Você também tem a opção de usar um se não se. Ou seja, enquanto o se ele verifica uma condição, se essa condição for atendida, ele escreve isso aqui. O se não se você usa para verificar outras condições. Por exemplo, qualquer temperatura acima de 35 graus, né? O pessoal de Caicó tá de casaco, né? Tá frio. Brincadeira. É, qualquer coisa tá quente, né? Beba bastante água. Se está acima de 25, clima quente, dia bom para ir à praia, né? Se está acima de 15, clima agradável, né? É, se está acima de 5 graus, clima frio, mas não esqueça o casaco. Qual é o problema disso aqui, né? Você já consegue identificar? Isso aí. Calma, vai. Fala alto aí para a galera escutar. Espera aí, deixa eu ver se está gravando aqui. Tá, tá, tá. E aí, diz aí pra gente. O que, é que foi? Você não estava explicando? Pô? O que, é que foi? Sim, esse é o objetivo. Mas, por exemplo, se der 40 graus, né? Esse é o objetivo, beleza. Se entrar no primeiro, ele sempre ignora o resto, né? Porque ele faz o primeiro, pronto. E vai, porque é uma pensa assim, é como se fosse uma estrutura só. Todos os si se não, né? Só muda de estrutura se tiver outro si dentro do si, né? Que seria aquela árvorezinha lá. Mas pensa assim, concorda comigo que pode levar, induzir ao erro, se eu colocar aqui a entrada da temperatura for 40 graus, né? 40 graus é maior que 35? É. É maior que 25? É. É maior que 15? É maior que 5? É. Em qual deles ele vai entrar primeiro? Porque no segundo ou no primeiro? Isso não tem nada a ver com isso tem nada a ver com lógica, digamos assim, mas tem nada a ver com a própria estrutura do programa. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou em todos ao mesmo tempo. É. Por quê? Não, vai entrar só no primeiro, mas tem que saber o porquê. Sempre o porquê. Porque essa é coisa. Vá, meu, volta pra fora, ninguém vai brigar com você aqui, não. Você já disse a resposta. Por quê? Porque o programa é sequencial, né? Então ele vem aqui, por mais que ele atenda os outros critérios, ele sempre vai verificar o primeiro, ele sempre vai ver sequencialmente. Isso é importante. Por quê? Se eu botar aqui 40 graus de entrada, ele vai entrar aqui, ele vai executar aqui, depois que ele executar aqui, ele já pula daqui para cá. Né? Ele não vai verificar esse próximo aqui, não. Entendeu? Porque isso tudo aqui,
Até aqui, até esse sinão, faz parte de uma mesma estrutura. Imagine que é assim, ó. Imagine que é uma caixa que começa aqui com se e termina com se não, certo? E dentro dessa caixa aqui, eu tenho várias saídas, certo? Aqui eu tenho uma entrada e aqui eu tenho um se não se, se não se, enfim. Tem um monte de se não se, certo? Então a entrada vai vir aqui, certo? A entrada vai vir aqui e ela vai começar a verificar, e aqui eu só tenho uma saída. Ela vai começar a verificar assim, ó, um a um, sequencialmente. Se ela fez isso aqui, ela pega essa aqui, a saída disso aqui e coloca aqui. Se esse critério aqui for atendido, obviamente. Se esse critério aqui não for atendido, agora ela testa qual? O de baixo. Se esse critério aqui não for atendido, agora ela testa qual? Esse aqui. Se não, esse aqui. Se ela fez tudo isso, ela vai e finaliza esse bloco, que é toda essa estrutura de código aqui, e acaba com uma saída só. Certo? Então isso é importante porque o código ele não é paralelo. Não é como eu chegasse à entrada e fizesse isso aqui, ó. E onde cada um desse aqui fosse um sinão, sinão, sinão. Não é isso que acontece assim, ó, todos ao mesmo tempo. Ele não testa isso todos ao mesmo tempo. É sequencial, desse jeito aqui, como fosse mesmo uma caixinha seletora, onde ele vai testando um a um até ele encontrar a condição que é verdadeira, ele simplesmente joga, faz a condição verdadeira, entra na sequência de código da condição verdadeira e finaliza o programa. Faz o que tem que fazer e finaliza o programa. Beleza? Então, eu trouxe esse exemplo porque ele é muito importante. Porque muitas vezes a gente confunde pensando que, por mais que atenda todos os critérios, ele pode confundir no tipo, atendeu todos. Então fica confuso saber qual é. Mas lembrando, é sempre sequencial. Tá? Sempre sequencial. Beleza? Então, dá mais um pouquinho. Daí vamos para a próxima estrutura, que é a switch case, né? Ou escolha. Né? Ela é uma alternativa, né, elegante para quando temos múltiplas escolhas. Por exemplo, você vai. Não sei se vocês já ligaram para algum atendente da TIM, da Claro, sei lá. Digite um para falar para o setor financeiro. Digite 2 para não sei o quê. Pronto. Aquilo é uma estrutura de menu. Né? Normalmente, o switch case ele é utilizado para menus, quando você precisa escolher uma opção. O if else poderia também ser usado. Por exemplo, se eu tiver, eu posso botar assim, né? Deixa eu pegar aqui. Se eu tiver assim, né? É, inteiro, né? Inteiro, opção, opicão, né? Então, escreva, digite, digite financeiro, não está só assim, financeiro, dois, cliente, sei lá, enfim. E aqui eu tenho leia opção. Eu poderia utilizar como sendo se opção igual a um, né? Financeiro, né? Que seria
Escreva, né? Nananã, financeiro. Se não, se não, se opção igual a dois clientes, né? Cliente. Então, concorda comigo que isso aqui vai funcionar. Porque eu vou ler o valor, eu vou comparar esse valor com a opção do meu menu e vou entrar nesse loop aqui no meu menu. Porém, isso aqui acaba ficando muito extenso para eu testar um a um. Então, se eu tivesse 50 opções, eu tenho que fazer 50 sim, se não, sim, se não, sim, se não, sim, se não. Então, para deixar essa forma de menu mais elegante, foi inventado o switch case, né? Onde eu tenho a sintaxe dele como sendo escolha e a opção. Então, basicamente, eu vou pegar a opção e vou comparar com o caso. Então, opção é igual a um, igual a um. Sim, se é igual a um, eu faço isso aqui, certo? Eu preciso colocar sempre o pare. Para que serve esse pare? Para que quando ele termine de executar isso aqui, ele saia do loop igual essa caixinha aqui, né? Então, se eu não colocar o pare, ele fica preso aqui dentro, né? Ele vai para a próxima, né? Ele vai tentar testar todas as outras. Então, quando eu coloco pare, ele simplesmente para o que está fazendo aqui e finaliza o meu loop. Ele vai direto para o final do switch case, beleza? Então, ele sempre testa opção igual a 2, então ele vem opção, ele compara esse com esse, né? Depois a opção esse com esse, né? Opção esse com esse, né? Então eu posso ter casos, eu posso ter infinitos casos aqui, caso um, caso 2, caso 3. Isso não serve apenas para números, também serve para caracteres. Por exemplo, ao invés de ter opção um, 2, 3, eu poderia colocar A, B, C, D, ou soma, subtração, divisão, né? E com isso, ou excluir, adicionar, cadastrar, né? Então, com isso, eu conseguiria ter um menu mais organizado, certo? Então, primeiro ele verifica se a expressão é válida, né? Nesse caso aqui, se ele está recebendo um valor correto, se é um, é 2, é 3, né? Como é inteiro, eu não consigo digitar, por exemplo, 1.2, 0.2, né? Ele sempre vai ter que receber um inteiro. Então, o valor é comparado com os valores de cada case, né? Cada caso. Em seguida, se houver uma expressão correspondente, o bloco do código do caso é executado, né? Que é esse bloco aqui de dentro. Se não, ele usa o comando break, ou pare, para poder finalizar isso aqui, né? Uma vez que é executado, para poder sair do comando do switch. Ou seja, ele sai disso aqui, né? Ele para tudo que está executando aqui e sai do switch. Então não pode esquecer esse pare no final. Né? Então fez, pare no final. E se nenhum caso for correspondente, o bloco executa o caso contrário. Funciona sem isso aqui? Funciona. Porém, isso aqui é uma medida de segurança. Por exemplo, se eu digitar aqui 5, o que vai acontecer? Se eu não tiver isso aqui, eu não sei que o 5 é uma opção inválida, porque não existe. Então, deve ter uma mensagem aqui dizendo opção inválida, ou opção não existe. Entendeu? Então, isso aqui é uma medida de segurança para que você sempre digite as opções que foram pré-estabelecidas do processo. Tá bom? Então, tentei fazer isso aqui, rapidão, para a gente testar. Por favor. Então, isso é um programa um pouquinho mais complexo do que a gente estava fazendo anteriormente. Então, já aumentou bastante as linhas de código. Né? Antes a gente estava trabalhando com 5, 6, né? 7 no máximo. Agora já tem um problema mais complexo. Vou pegar aqui o código dele para vocês verem. É isso aqui, Portugal. Então, ele tem um menu, né, de seleção. Vocês vão usar muito
essa estrutura aqui, né? Muito mesmo. Porque qualquer sistema que você vai fazer, ele tem que ter um menu de seleção, né? Eu quero fazer um sistema de uma escola. Aí eu preciso cadastrar professor, cadastrar aluno, cadastrar disciplina, enfim, né? Lançar nota, alterar nota. Tudo isso são opções, né? Então, basicamente, ele lê a opção, né? A opção é do tipo inteiro. Além disso, aí ele vai comparar um a um, né? Aqui. Então, executar. Tem aqui o menuzinho dele. Se eu digitar aqui 2, tem que mostrar, consultar dados do aluno, né? Então, ele vai aqui, pega o 2 e compara com o valor que está lá na minha tela, né? Então, ele vai e vem para cá, né? Vem para cá. Então, se 2 é igual a esse, então, ok, né? Além disso, eu posso usar não só números, mas também letras, né? Para fazer esse tipo de comparação, beleza? Então, deixa aqui, voltar para cá. Então, qual é a grande diferença entre o sim, se não e o switch case, né? Que seria a escolha. Então, quando eu quero fazer expressões, fazer comparação de expressão booleana, o ideal é que se use if else, certo? Por exemplo, eu quero verificar se a pessoa é maior de 18 anos, menor que 18 anos. Quero fazer algum tipo de verificação, né? Já no caso escolha, o switch case, ele apenas vê igualdade de valores. Ou seja, aquela opção que você digita, ele simplesmente pega aquela opção e compara com a outra. Só faz isso. Né? Então, se você tiver se as opções forem mais complexas, ele não consegue perceber. Né? Então, além disso, os tipos de dados que são aceitos. Né? No caso do if-else, ele só aceita dados inteiros, reais, strings, aceita todo tipo de dado, desde que você consiga comparar um com o outro, né? Por meio daquelas operações que a gente já viu, maior, menor, igual, maior, igual, menor, igual, not, né? Negado, não a opção, né? Já o switch case, ele só aceita dois tipos de dados, que são os inteiros e os caracteres. Então, eu só consigo comparar inteiro com inteiro, caractere com caractere. Né? E não aceita outro tipo de dados que não esses dois. O if-else ele é muito bom para suporte de intervalos. Por exemplo, se a pessoa tem entre 65, se a pessoa for maior de 65 anos e não aposentado, faça o cadastro de aposentadoria dela, por exemplo. Esse tipo de comparação eu não consigo fazer no switch case. Ele é literalmente para menu. Então, eu não consigo fazer esse tipo de comparação de intervalos, de condições, né? E sobre a legibilidade. A legibilidade, ele está falando propriamente dito do se houver muitas condições. Então, se eu tiver um batalhão de condição, eu vou ter um sim, se não, 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 um monte daquilo. Já o switch case, ele é muito bom por conta da organização. Então, se você precisa apenas comparar um valor com o outro, sem ser intervalo, sem ser nada, o switch case ele é muito bom para esse tipo de problema, tá bom? Então, agora, a gente finaliza, de fato, o conteúdo aqui, mas agora vamos fazer um desafio. Se vocês entrarem aí no Cigar de vocês, som, oi, som. Então, finalizada a aula, temos esse exercício prático de programação, tá bom? Então,
Quando a gente pensa em problemas, principalmente quando nos é dado um enunciado, acaba sendo um pouco mais complexo, porque a gente precisa estruturar o nosso pensamento para pensar como o computador pensa, certo? Então, o modo com que eu penso e estruturo os programas é um modo particular meu. Do mesmo jeito que cada um aqui de vocês, à medida que for aprendendo as coisas, vão pensar de maneira própria, certo? Então, quando a gente vai resolver um problema, como eu faço, né? Primeiro eu vejo, ó, ele está dizendo, uma empresa auxiliar os passageiros a descobrir quanto pagarão, né? Então, qual é o primeiro passo do meu programa? É solicitar ao usuário as informações dele, certo? Então, o meu programa ele deve pedir para o usuário escrever as informações. Porém, antes dele escrever as informações, nós precisamos definir qual o tipo de cada uma das variáveis, beleza? Distância da viagem em quilômetros. Né? Então, vou colocar aqui, ó, distância. Distância em quilômetros. Então, já vou abrir o meu Portugal e a gente vai fazer em paralelo, tá bom? Então, vou vir para cá. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é, antes de sair programando, feito um maluco, assim, vou fazer terminar tudo e depois eu vou pensar se o que eu fiz está correto, a gente precisa antes, né, estruturar e definir as variáveis do nosso código, certo? Então, vou abrir um novo projeto aqui. Então, o primeiro passo que eu tenho é definir as variáveis. Então, eu vou colocar aqui barra, barra, opa, barra, 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 e vou copiar isso aqui, certo? Ó, eu vou copiar isso aqui. Ver se funciona. Ó, só para a gente ter você. Só para eu ter aqui a noção, deixar assim o mais didático possível para vocês, tá bom? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer, ó, pessoal, não vai programando não, certo? Preste atenção aqui, de verdade. Depois vocês programam aí o que vocês acharem conveniente. Vai estar gravado e vocês podem ver depois. Então, o primeiro passo é a gente definir os tipos das nossas variáveis, certo? Distância em quilômetro. Que tipo de variável é essa? É inteiro ou é real? Real. Então, real, botar assim, distância, quilômetro, certo? Qual é o valor? Eu posso deixar assim sem valor? Posso. Mas é bom, como se trata de um novo, sempre definir um valor inicial. Qual seria o valor inicial aqui para ela? Zero. Né? Não é isso? Aí eu venho aqui, idade do passageiro. Idade do passageiro. Ele é um valor real ou inteiro? Então, inteiro, idade, passageiro. E eu vou definir também como zero. Poderia deixar sem? Poderia. Mas vamos deixar tudo definido, certo? Quantidade de bagagem. Eu posso ter duas bagagens e meia? Não, ou tem uma bagagem ou não tem uma bagagem. Então, ela é do tipo inteiro. Então, quantidade bagagem. Então, sempre usando as boas práticas, né? Que é deixar as variáveis o mais explícita possível. Também eu vou definir aqui como zero. Né? Qual é a outra variável que temos aqui? Se a viagem for realizada diurno ou noturno. Que tipo de variável é essa aí? Que só é um ou zero? Né, booleana? Quando é um ou zero, só pode ser o quê? Booleana, né? No caso aqui, a gente usa lógica, né?
que é viagem no, viagem noturna. Noturna. Então, isso aqui eu vou definir como zero. Né? Beleza? Terminou a primeira parte de definir as variáveis, eu vou executar meu programa, ele vai dar erro porque não nenhuma variável dessa está sendo usada no meu programa. Certo? Então, beleza. Agora eu preciso fazer o quê? Ler essas variáveis. Então, eu devo informar ao usuário cada uma dessas variáveis. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu botar aqui para deixar certinho. Vou botar aqui. Escreva, opa, escreva, certo? Escrever o que aqui? Digite a distância da viagem em quilômetros. Ou poderia ser qual o valor da distância da viagem em quilômetros? Embaixo eu coloco o quê? Leia. Leia o quê? Idade? Não, né? Distância. Vou dar um Ctrl C aqui, para ficar mais rápido. Qual o segundo passo que eu tenho que ler é o que aqui? Qual idade do passageiro? Né? E aqui eu leio o quê? Idade. Qual o próximo? Quantidade de digite. Opa. Digite a quantidade de bagagem. Eu tenho que ler o quê? Quantidade de. Qual o próximo passo? Eu preciso ler o que agora? A viagem é noturna ou diurna, né? É noturna. E aqui eu preciso informar para o usuário. Para sim e zero para não. Tá até em maiúsculo assim para o usuário não ter risco de digitar errado. E aqui eu boto o quê? Leia, viagem. Certo? Agora eu vou fazer assim, ó, escreva. Eu preciso verificar se tudo que eu digitei está correto. Então eu vou colocar distância quilômetro, vírgula, idade, passageiro, vírgula, quantidade de bagagem, vírgula, viagem, retorno. Ok? Então, note aqui que eu acho que é porque está com os comentários em cima e está dando erro. Deixa eu só apagar isso aqui. Opa, é isso mesmo. Estava com os comentários e estava dando erro. Ah, ó. Vou botar aqui 20, idade do passageiro, faltou qual aqui, né? A gente já começa a perceber alguns erros. Normal. Vou botar 18, 5, 0.
Tá vendo? Ele printou aqui, ó. 20 quilômetros, 18 a idade do passageiro, 5 a quantidade de bagagem e falso para que não é noturno. Beleza. Tá vendo que eu faço por partes? Beleza. Agora eu já sei ler os valores das minhas variáveis. Beleza? Tô lendo, tô recebendo, tá tudo certo. Agora eu vou partir para outra parte do programa. É sempre assim, ó. Faz um pedaço, testa. Faz outro pedacinho, testa. Faz outro, testa. Não deixa para testar tudo no final. Vai dar errado. Vai dar errado. Assim, 100% de certeza vai dar errado. Assim, dificilmente você vai acertar de primeira. Não pela sua capacidade, mas por conta da complexidade do problema. Então, ele diz assim, ó, considerando o valor inicial da viagem como sendo 2,50 por quilômetro percorrido. Então, eu já percebi agora que eu preciso agora ter, além dessas variáveis que eu adicionei aqui de entrada, uma variável que é valor da viagem. Concorda comigo? Esse valor da viagem, que tipo é esse valor da viagem? É inteiro ou é real? Real. Então, real, valor, viagem. Então, o valor da viagem ele começa com quanto aqui? Não. O valor inicial da viagem é calculado considerando 2,50 por quilômetro. Cuidado nisso, é 2,50 por quilômetro. Beleza? Então vamos lá. Oi, desculpa, alguém falou? Exato, 2,50 por quilômetro. Então, olha lá, eu vou apagar essa parte aqui que eu usei só para testar, né? Esse escrevo aqui. Agora, eu preciso calcular o valor da viagem, certo? Então, como eu calculo o valor da viagem? Então, o valor viagem é igual a 2,5 vezes a quilometragem, que é quanto que é, cadê? Como a gente definiu ali em cima, distância em quilômetros, não foi? Distância em quilômetros. Então, aqui embaixo, eu já vou colocar assim, ó, escreva o valor da viagem é valor viagem, certo? Então, sempre testando. Beleza, eu vou calcular aqui. Vou colocar um valor fácil, 20, né? Um e 1. Então, o valor da viagem é 50. 50 é o quê? Cuidado aí, a gente sempre colocar, deixar o programa mais redondinho possível, né? Então, é em reais, né? O valor é em reais. R$ 50, né? Então, calculou certo, né? 2,50 vezes 20 dá 50. Beleza. Agora, eu começo a fazer a parte das minhas verificações. Então, tá vendo que eu estou fazendo bem segregado. Testei as entradas, funcionou. Testei o cálculo, funcionou. Qual o próximo passo que eu tenho que fazer agora? Ver as exceções, que é ver desconto, né, valor final e depois os prints. Não deixa para fazer tudo de uma vez. Volta a repetir. Agora eu vou fazer o primeiro desconto, que seria passageiro de até 12 anos. Então, como eu faço uma verificação? Qual a estrutura que a gente acabou de ver? Condicional, que é o se. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Se idade passageiro for menor,
Cadê? Deixa eu pegar aqui porque eu não lembro. O meu teclado tá todo bugado. Menor, menor. Vou pegar aqui. Símbolo menor. Ó, se a idade do passageiro for menor que 12 anos, o que deve acontecer com o valor da viagem? Deve ter um desconto, né? Eu vou colocar aqui que precisa dos colchetes, ou dos parentes, sempre eu esqueço o nome disso aqui. Como é o nome dessa estrutura? Desses, das chaves. Sempre troca o colchete com parênteses e com chaves. Na verdade, chaves com colchetes. Então, ó, vou colocar aqui para ficar bem organizado, certo? Se a idade for menor que 12 anos, quanto eu devo ter de desconto? 50%, né? Então, deixa eu abrir aqui de volta, devo ter 50% de desconto. Então, o valor da viagem vai ser igual o valor da viagem. Quanto é? 50% é metade ou vezes 0,5, né? 50%. Então aqui eu vou colocar, escreva valor da opa, valor da viagem com desconto para menor de 12 anos é em reais, né? Vírgula, valor da viagem. E caso contrário, a gente coloca o quê? Se não, né? Então, se não, então, se não, eu não preciso disso, né? Concorda comigo? Então, se não, eu posso apagar essa parte aqui e pegar aquilo que eu fiz lá em cima. Opa, posso pegar aquilo que eu fiz lá em cima, que é isso aqui, né? Da viagem, sem desconto, é, beleza? E agora eu faço o quê? Teste novamente. Sempre assim, fez um pouquinho, testa, faz de novo, testa de novo. Então eu vou colocar 20. Qual a idade do passageiro? Eu vou colocar algo maior que 12 anos. Maior que 12 anos. Eu vou colocar aqui 15 anos. Deveria dar desconto? Colocar um e um. Beleza? Funcionou. Agora eu vou fazer de novo. Agora vou colocar 20 de novo e vou colocar a idade do passageiro, que seria 8 anos, 6 anos, será, 8 anos. Quantidade de bagagem, uma. A viagem é noturna, então deu algo errado, porque eu esqueci de apagar aqui em cima, né? Desculpa, vou voltar aqui. Então vou botar 20, 8, 1.
Beleza? Então, tá vendo que eu estou fazendo passo a passo. Beleza. Qual é o próximo aqui? O próximo é, só existem essas duas condições? Passageiro menor que 12 e passageiro maior que 12? Qual a outra condição? Maior que 60 anos. Se eu quero testar mais de uma condição, o que eu uso? Se não, sim. Não é isso? Então, o que eu vou adicionar aqui, ó, dá um Ctrl C, certo? Aham. Então, o que eu vou adicionar aqui, ó, seria o símbolo de maior. Deixa eu pegar aqui o símbolo de maior. Ah, tem aqui um símbolo de maior. Maior do que quanto? É 60 anos ou mais. Ou seja, 60 anos entra também. Pode ser só maior? Tem que ser maior ou igual. Então, maior igual que 60. Qual o desconto que ele recebe da viagem? 30%, né? Ou seja, ele tem que usar o valor menos 30%, que seria um total menos 30%. Ou seja, ele só vai pagar 70% do valor. Concorda comigo? Tem um desconto de 30%, é o valor total menos 30%. Concorda comigo? Por isso que eu estou colocando um menos 30%, ou poderia colocar aqui só 70, 0,70. Beleza? Então, o valor da viagem com desconto para maior que 60, maior ou igual a 60, valor da viagem. Certo? Então, eu vou testar novamente. Eu vou colocar 20 do jeito que ele estava. Como a gente já testou os outros dois, eu não preciso testar novamente. Só vou testar agora para 60 mais. Eu vou colocar aqui 60 anos. Quantidade de bagagem é 35. Então, seria um terço do valor, né, que a gente queria. Beleza? Tranquilo isso aí? Tá. E agora, o que eu preciso fazer? Existe uma condição, né? Se tiver mais de duas bagagens, eu devo acrescentar R$ 15. Se tiver mais, se a viagem for de noite, eu devo acrescentar R$ 20. Essas coisas dependem da idade, o valor depende da idade. Então, queria que vocês prestassem atenção nisso. Ó. Tudo que fizemos nessa lógica aqui dependia da idade. Então, o que eu fiz? Está vendo que o valor da viagem está aqui em cima e eu fiz só os descontos a partir daqui. Agora, concorda comigo que esses descontos só vão acontecer com o valor final da minha viagem? Então, por exemplo, se eu viajar à noite, vai ser viagem à noite mais esse valor final e só depois acontece o quê? O desconto. Esse valor aqui só vai ser aumentado se eu tiver mais de quantas bagagens? De duas. E só depois acontece o quê? Desconto. Entendeu? Então, esse tratamento dos valores devem acontecer aonde? Aqui, antes de acontecer o quê? O desconto. Façam em casa. Acabou. Tranquilo? Então,